Olá, pessoal. Sou Heloísa Rodrigues, sou pesquisadora de doutorado na Escola de Estudos Museológicos na Universidade de Leicester. Essa apresentação é uma reflexão sobre as aquisições de arte brasileira por coleções públicas no Reino Unido, que faz parte da minha tese de doutorado. Entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020, eu fiz uma pesquisa sobre a arte brasileira no Reino Unido para descobrir quem detinha obras do Brasil. Isso resultou em um banco de dados com quase 1.500 objetos, a partir do qual eu pude analisar padrões de atividades de acervos. A análise que eu proponho aqui é uma análise que se baseia na teoria descolonial, particularmente na crítica de Walter Mignolo ao museu como uma instituição colonial. Como observado por Mignolo, e aqui cito, é importante considerar a história única do museu como uma construção ocidental e notar como a modernidade e a tradição são conceitos das narrativas europeias. Portanto, se um dos objetivos da teoria descolonial é desconstruir o conhecimento ocidental, porque é por meio do conhecimento que entidades como o cânone da arte e a história da arte são criadas, além disso, se o museu é uma instituição colonial que produz conhecimento por meio dos objetos que coleta, além disso, se examinamos um conjunto de dados que mostra padrões de atividade de coleta, que pode funcionar como um modelo de análise que revela as redes embutidas nessas estruturas de poder dos museus, eu diria que perceber como esses acervos dos museus são formados me parece ser uma abordagem oportuna para contribuir com o debate sobre a descolonização dos museus, acervos e história da arte. Nessa apresentação, portanto, primeiro mostrarei uma visão geral dessa pesquisa, destacarei os principais padrões de atividade de coleta de arte brasileira no Reino Unido. Após essa primeira parte, eu seguirei com uma análise mais aprofundada sobre alguns desses padrões e examinarei um caso particular, o caso da Escala, o acervo de arte da América Latina de Essex. Para essa pesquisa, entrei em contato com 515 instituições públicas e perguntei se tinham obras de artes brasileiras no seu acervo. Vemos aqui que a maior parte dessas instituições estão na Inglaterra, seguidas da Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. No total, 54% dessas instituições responderam à pesquisa, das quais 12% afirmaram ter arte brasileira em seu acervo, enquanto 42% não. Foi enviado um link a essas instituições com um questionário que definia a arte brasileira como arte feita no Brasil ou no exterior, por artistas nascidos no Brasil ou em outros países, mas que puderam viver ou trabalhar no Brasil e no exterior, artistas nascidos em outros países que adotaram o país, que viveram e trabalharam no Brasil. A arte deveria ser considerada em sentido amplo, abrangendo a produção artística que geralmente é categorizada como artefato, como as obras indígenas, do período colonial até os dias atuais. Manter um conceito mais amplo de arte e um conceito do que é brasileiro permitiu que as instituições refletissem sobre sua própria definição de arte e como essa interpretação se aplica ao seu próprio acervo. O resultado foi uma grande variedade de objetos nas respostas. Vemos aqui esses números. Temos gravuras, fotografias, adornos para a cabeça, pinturas, esculturas. Mas essa lista de objetos é bastante vasta, incluindo arte computacional, colagem, instalações, cestas, pôsteres, livrinhos e outros. Segundo esses dados, existe um total
de 38 museus com arte brasileira em seus acervos. Esse gráfico mostra os 9 primeiros. De longe, então, o British Museum tem o maior número, seguido pelo Scala, os museus de Glasgow e o Tate. Também é interessante notar as cidades onde essas coleções estão localizadas. Como de alguma forma era de se esperar, os dados nos mostram que Londres é o principal lugar para se ver arte brasileira no Reino Unido, já que 61% desses objetos estão lá. Os dados também abrangem uma lista ampla de quem está sendo colecionado, com mais de 250 nomes. A análise quantitativa mostra que os 9 artistas mais colecionados são Sebastião Salgado, seguido por Ana Maria Pacheco, artistas desconhecidos das comunidades indígenas de Carajá, Chavante, Caro, Kaxinawa e Munduruku, Cildo Meireles e Alex Gama. Pensando em quando essas obras foram adquiridas, a pesquisa revela que elas foram coletadas a partir de meados do século XIX em diante. Aqui vemos as datas das aquisições organizadas por década. Vemos que houve um aumento no interesse da arte do Brasil a partir de meados do século XX, particularmente na década de 1990. Outro conjunto de dados importante se refere ao método de aquisição. A compra tem sido o formato mais comum, seguido de doações. Também existe um elevado número de objetos cujo método de aquisição é desconhecido. Mas isso não significa que as instituições necessariamente não conheçam essa informação. Na maior parte dos casos, é porque essa informação não foi disponibilizada. Vamos fazer uma pausa aqui, então. Vamos recuperar o fôlego depois de ver tantos números e gráficos. Eu gostaria de voltar a esses dados para mostrar uma análise um pouco mais detalhada sobre alguns dos padrões que nós observamos. E depois eu me concentrarei no caso da escala. Se nós voltarmos à lista dos artistas mais colecionados, nós podemos ver que Sebastião Salgado é o artista com maior número de obras no Reino Unido. Um olhar mais atento vai nos mostrar, no entanto, que isso acontece porque o Museu de Glasgow adquiriu em uma única compra mais de 100 fotografias desse fotógrafo. Essas fotografias foram adquiridas diretamente de Sebastião Salgado. No mesmo ano em que essa compra foi realizada, houve uma exposição de suas obras em uma galeria de Glasgow. Apesar, então, de possuir um elevado número de objetos de um mesmo fotógrafo, um fotógrafo de renome, o que nos parece ser mais evidente é que o interesse pelo trabalho de Sebastião Salgado no Reino Unido é um interesse específico a esse museu específico de Glasgow. Em contrapartida, encontramos a obra de Ana Maria Pacheco em 11 instituições diferentes. Vemos aqui essas instituições elencadas. Mas, mais uma vez, o caso de Ana Maria Pacheco é um caso específico. Ela nasceu no Brasil e mora no Reino Unido desde 1973. Ela tem sido uma figura bastante presente no cenário artístico britânico. Por exemplo, ela foi a chefe de belas artes da Norwich School of Art nos anos 80 e também fez residência na National Gallery de Londres nos anos 90.
Essa estreita relação com o Reino Unido tem colocado o seu trabalho como algo que foi identificado como arte britânica em algumas instituições e como arte brasileira em outras, e às vezes como ambas, o que também mostra essa fluidez de categorias e identidades nacionais. Como talvez fosse de se esperar, os objetos das comunidades Carajá, Chavante, Craho, Kaxinawa e Munduruku encontram-se, em sua maioria, no British Museum. Eu digo como se era de esperar, porque, e aqui cito a política de aquisição desse museu, esse museu é definido como tendo um acervo enciclopédico de materiais de todo o mundo. Esses objetos não são categorizados como arte, uma palavra que o British Museum parece evitar. É uma palavra que sequer é utilizada em sua política de aquisições. Por outro lado, e aqui um comentário breve, parece que esse conceito está passando por mudanças. Digo isso porque o recém-criado Centro de Excelência para a Pesquisa Latino-Americana do British Museum está coletando objetos de arte contemporânea de artistas de comunidades indígenas. E é claro, aqui esses são categorizados como arte. Aqui nós vemos um exemplo. Essa é uma série de aquarelas de Feliciano Lana, artista. O nome dessa obra é Gente Peixe. Lana é artista da comunidade Tucano, residente na região amazônica. Essas aquarelas foram adquiridas do artista em 2019. Por fim, os outros dois artistas mais colecionados são Cildo Meirelles e Alex Gama. O trabalho de Alex Gama está sendo colecionado apenas pelo Scala, que possui 33 de suas obras. Como podemos ver, essa análise quantitativa inicial revela uma lista dos artistas mais colecionados, mas isso não significa necessariamente que sejam os mais populares. Os números por si só indicam uma perspectiva que somente uma pesquisa mais aprofundada pode ajudar a desconstruir. O caso de Alex Gama, porém, me chamou a atenção. Isso por conta da quantidade de obras que o Scala tem. Investigando esse caso, descobri que essas obras foram doadas ao Scala justamente pelo próprio artista, com exceção de uma estampa, que foi doada pelo colecionador de arte Charles Kozak. Essa informação, então, me levou a investigar e pesquisar o Scala mais de perto, e é para isso que voltarei minha atenção a partir de agora. O Scala foi criado em 1993. Scala foi criada no contexto do ensino de arte latino-americana na Universidade de Essex. O Scala tem uma história extraordinária. A ideia de ter um acervo partiu da doação de um quadro, o quadro que vemos aqui no slide, que se chama Memória, de Ciron Franco. Esse quadro foi doado à universidade também por Charles Kozak, que era um aluno na época.
A doação de memória despertou o desejo de construir uma coleção, um acervo, que preenchesse uma lacuna, uma vez que não havia acervos públicos de arte latino-americana no Reino Unido na época. Para contextualizar, vale lembrar que foi somente em 2002, quando o Tate, como a maior galeria de arte pública do Reino Unido, iniciou uma prática mais estratégia de colecionar arte da América Latina. Isso após a inauguração do Tate Modern. Foi aí que foi criado o Comitê de Aquisição de Arte da América Latina. Agora, de volta ao Scala. Para construir esse acervo, eles precisaram contar com doações, porque a Universidade de Essex não tinha orçamento para a compra de arte. 93% da arte brasileira no Scala veio de doações. O que é interessante é notar que essas doações ocorreram por meio de redes que operam em diferentes níveis, tanto em nível global quanto em nível local. Por exemplo, Charles Kozak se incumbiu de ativar a sua rede no Brasil para pedir doações para esse novo acervo no Reino Unido. Esse diagrama bastante confuso e complexo que vocês veem foi colocado na apresentação somente para demonstrar a complexidade dessas redes e como elas se ramificaram de uma pessoa para outra. Isso tudo significa, por exemplo, que artistas apresentados ao Scala pelo Kozak, por exemplo, Alex Gama e Ciron Franco, são artistas que também utilizaram suas respectivas redes para solicitar outras doações. Para ilustrar, vamos voltar aqui ao caso de Alex Gama. Ele contribuiu, de uma forma ou de outra, para a doação de 19 obras de 9 artistas diferentes. E aqui vemos alguns exemplos. As redes do Scala tendiam a ocorrer em diferentes níveis transnacionais, mas principalmente com base na cena artística local, isso de cada um dos países. Esse modelo de arrecadação, que se baseia principalmente em doações e em redes, resultou em um acervo que não operava de acordo com tendências ou mesmo com o mercado de arte. Isso levanta algumas questões sobre o equilíbrio de poder, ou de fato sobre a falta desse equilíbrio. Porque se nós pensarmos, o Scala nasceu no mesmo período em que a arte brasileira passava por um crescente processo de internacionalização. Então, talvez aqui seja possível entender o apelo para um artista em ter o seu trabalho apresentado em um acervo internacional. Isso não significa que os artistas não tenham um protagonismo nessa escolha de doar. Mas, como observado pelo historiador e curador Moacir dos Anjos, muito do reconhecimento da arte brasileira no Brasil nas décadas aí de 80 e 90, foi um reconhecimento que aconteceu somente após o reconhecimento de instituições da Europa e também dos Estados Unidos. Isso me leva de volta à crítica de Mignolo ao museu como uma instituição colonial e ao papel que eles desempenham em manter o poder de endossar e de escrever a história da arte por meio dos objetos que colecionam. Para mim, isso é um sintoma de colonialidade. Ao longo da história, essa colonialidade valorizou o reconhecimento do que chamamos de centro.
Essa citação de Quijano resume bastante bem essas ideias. E aqui cito, abre aspas, os europeus geraram uma nova perspectiva temporal da história e realocaram a população colonizada, com suas respectivas histórias e culturas, no passado de uma trajetória histórica cujo ponto culminante foi a Europa. Para concluir, quero fazer algumas considerações finais. Vamos voltar um pouco ao que eu falei sobre ir a Londres para ver arte brasileira. Para realmente ver essas obras, eu calculei que somente cerca de 7% desse número total está em exibição em todo o Reino Unido. Esse não é o número exato, ele pode variar facilmente, uma vez que as exposições dos museus mudam constantemente. Por exemplo, dos 666 objetos no acervo do Museu Britânico, o British Museum, somente 5 estão em exposição. O Tate e o V&A têm um número bem mais alto, embora muitos deles só possam ser vistos com hora marcada. Isso nos leva a outra questão, sobre a dinâmica colonial que se desenrola quando esses objetos são mantidos em depósitos de museus e são raramente expostos. É notória a capacidade limitada das instituições de pesquisar, fazer a curadoria e cuidar dos acervos. É igualmente sabido que muitas coleções na Europa são formadas por objetos que foram retirados de locais explorados, onde as regras coloniais foram impostas. Para mim, isso revela outro sintoma dos museus como instituições coloniais. É uma instituição que segue atuando na lógica do capitalismo, de possuir e de acumular mais e mais objetos, mais coleções e, em última instância, mais conhecimento. Isso não significa que os museus devam se abster de colecionar, mas talvez repensar modelos de coleções, de acervos, que podem começar por uma revisão de suas próprias redes. Para concluir, então, eu questiono: o que nós podemos aprender com esse conjunto de dados? O que pode nos ajudar a desconstruir as práticas de coleta dos museus e suas estruturas de poder? O caso do Scala mostra uma dependência bastante estreita de redes particulares e pessoais. Mas a análise dessas redes requer uma abertura para descobrir, desvelar padrões ocultos de atividades de coleta que algumas instituições preferem manter invisíveis, assim como muitos objetos em seus depósitos. É importante notar que a pesquisa que aqui apresentei também dependeu de minhas próprias redes, que abriram portas para arquivos, acervos e pessoas. O que nos coloca numa posição que é a seguinte: para reunir informações suficientes para o entendimento das redes, precisamos dessas mesmas redes para coletar os dados. A pesquisa nos deu informações que podem ser analisadas quantitativamente. Porém, uma investigação mais aprofundada requer acesso a arquivos que nem sempre são disponibilizados aos pesquisadores. Eu aprendi, então, que, em primeiro lugar, os museus precisam de mais transparência em relação aos seus processos de tomada de decisão. Em segundo lugar, a análise de contextos mais amplos de aquisições passadas e recentes nos permite identificar as motivações e redes ocultas. Identificar essas redes nos lembra que os museus são organizações feitas de pessoas. Isso nos traz um conhecimento a respeito do que os museus possuem e também o conhecimento que nos falta. Finalmente, a desconstrução dessas redes pode permitir revisões das estruturas dos museus, de modo que as redes possam ser ampliadas
e que o conhecimento que os museus produzem possa ser revisado e expandido. Muito obrigada.